Naquele dia em que gritei, vós me escutastes, ó Senhor. Salmo 137, um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. E vejamos que o salmo de hoje expressa um sinal de confiança, primeiramente, onde no versículo 1 está assim: Ó Senhor, de coração vos dou graças, porque ouvistes as palavras dos meus lábios. Ou seja, Deus está sempre atento e próximo dos lábios daqueles que pedem com sinceridade de coração. E verdadeiramente o pedido humano, no sinal de clareza, intensidade e intimidade com Deus, é uma grande oração. Mas, por outro lado, devemos entender que a fé autêntica não é um mero pedido de favores a Deus, não é um mimo, mas um relacionamento de confiança entregue à sua vontade. Deus responde à nossa súplica? Sim, mas não necessariamente nos dando o que queremos, da forma que queremos, novamente, porque isso é um mimo. Não adianta espernear ou querer que Deus faça de acordo com a nossa vontade, porque senão nós contradizemos aquilo que rezamos constantemente na oração do Pai Nosso, onde pedimos para que seja a vontade de Deus feita na terra, assim como no céu. Se é a vontade de Deus, e se de fato confiamos que Deus quer o melhor para nós, é Ele que sabe o que deve nos dar. É evidente que muitas vezes, em nossas súplicas, nós queremos que os problemas sejam resolvidos, que as angústias sejam dissipadas e todas as situações sejam resolvidas. Mas sabemos que a vida não é assim, uma resposta por imediato. Jesus nunca trouxe dessa forma nos evangelhos, nos ensinamentos com os discípulos. Ele aponta para um caminho de uma necessidade persistente de ter intimidade com Deus. E novamente, a fé não é uma troca de favores, mas uma entrega confiante ao desígnio divino. E nesse sentido, na primeira leitura de hoje do livro de Esther, capítulo 4, do versículo 17, narra a reação de Mardoqueu diante do decreto do rei persa Assuero, ou Xerxes I, que ordenava o extermínio dos judeus, instigado por Amã, um alto oficial do reino. Mardoqueu veste-se com um pano de saco e cinzas em sinal de luto e pede a Esther que interceda junto ao rei. Esther hesita inicialmente, pois se aproximar do rei sem ser chamada poderia significar a morte. Mas Mardoqueu a exorta a agir, afirmando que sua posição de rainha pode ter sido planejada por Deus para esse momento. E no final do capítulo, encontramos a oração de Mardoqueu, um elemento que não está presente no texto hebraico. E essa oração expressa a confiança de Mardoqueu em Deus e a súplica para que ele intervenha e salve o seu povo. E Mardoqueu clama ao Senhor. Em grego, eboese significa gritou, suplicou, indicando uma oração fervorosa, pedindo: não abandones o teu povo, lembra-te das tuas obras. E nesse sentido, temos aqui uma confiança na providência. Assim como Mardoqueu e Esther confiaram em Deus em um momento de perigo, os cristãos são chamados a confiar na ação divina em suas vidas. E com essa confiança, coragem para agir. Esther teve medo de se aproximar do rei, mas foi encorajada por Mardoqueu. E muitas vezes Deus nos coloca em posições para agir em favor dos outros, mesmo que haja riscos. Esther, uma mulher sempre de coragem, e tal coragem de Esther era nutrida pela confiança em Deus. E tal confiança deve nos levar a ter um contínuo relacionamento
de clareza ao Deus ao qual nós temos em nossas vidas, ao Deus ao qual nós servimos, e não simplesmente uma obediência fruto de uma devoção artificial, fruto de uma necessidade de se sentir bem. Muitas vezes corremos o risco, não estou dizendo que seja assim, mas corremos o risco de simplesmente participar da igreja ou de algum lugar para nos sentirmos bem como se fosse um remédio. Um remédio ao qual, ao consumir em dado momento, ele vai fazer o efeito e é passageiro. Mas a experiência com Deus não é passageira. E nesse sentido, no evangelho de hoje, em Mateus capítulo 7, dos versículos 7 ao 12, Jesus trata exatamente da questão de confiança. Devemos aqui analisar o contexto. Jesus está levando o sermão da montanha à sua conclusão. E ao fazer isso, Jesus está descrevendo os padrões para viver em seu reino. Nos primeiros 6 versículos de Mateus 7, Jesus deu um resumo de como não devemos tratar os outros, não devemos usar padrões falsos de julgamento, não devemos julgar os outros de forma diferente do que julgaríamos a nós mesmos, não devemos julgar hipocritamente. E nos versículos 7 ao 12, Jesus vai nos dar uma bela imagem do amor. Os primeiros 6 versículos nos dizem como não agir em relação aos outros, e os versículos 7 ao 12 também nos dizem como agir em relação aos outros. E o que temos no elemento de hoje? Jesus começa com palavras maravilhosas. Peçam, e lhes será dado. Busquem, e vocês encontrarão. Batam, e a porta será aberta para vocês. E com essa bênção maravilhosa, consideramos o contexto dessa promessa. Jesus tem nos ensinado sobre o reino e nossa necessidade de buscá-lo acima de tudo. Jesus nos ensinou que não precisamos nos preocupar com o que comeremos, beberemos ou vestiremos, porque Deus sabe o que precisamos e Ele proverá essas coisas para seus filhos que estão buscando primeiro o reino e sua justiça. Mas muitas vezes, mediante as nossas experiências de vida, com as citações e os desafios do mundo, podem surgir várias dúvidas sobre essa providência divina. Para quem já passou pelos apertos da vida, pelo desencontro das ocasiões e o próprio desemprego, pode começar a passar na cabeça dessa pessoa vários questionamentos sobre o que está acontecendo e essa confiança. Agora, é importante mantermos o contexto do sermão de Jesus para que ninguém tente chegar a este versículo, tirá-lo do contexto e tentar orar de uma forma que não esteja alinhada com os propósitos de Deus, como aprendemos na oração modelo do capítulo 6. Somos pessoas que buscam justiça, sinceridade, humildade, pureza e amor? Estamos orando pelo reino para que a vontade de Deus seja feita? Mas com essas coisas em mente, quero que você perceba que Jesus está nos ensinando a ser persistentes. O tempo dos verbos gregos não é um ato único, mas um pedido perpétuo. Jesus encoraja essa intensidade persistente na oração em 3 palavras diferentes: peça, busque e bata. Essas são 3 grandes imagens. Peça a Deus pelas coisas que estão em sua mente, busque a Deus e sua justiça, busque-o, você encontrará. Bata é uma grande imagem, é como se estivéssemos do lado de fora das portas do reino batendo para entrar, e o Senhor abre a porta e nos traz para dentro. Peça a Deus, busque a Deus, bata na porta de Deus. Observe a razão pela qual devemos fazer isso no versículo 8. Jesus disse que se pedirmos, buscarmos e batermos, receberemos. Jesus nos diz para esperar receber o que pedimos a Deus. Isso é incrível. Espere receber quando você pedir, buscar e bater. E que possamos viver de uma forma intensa nesses pedidos e confiança em Deus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso.